as pessoas ficam dizendo, mas por que o Temer fez isso? O Temer fez isso porque está se investigando efetivamente todos os esquemas de Ricardo Barros, que são esquemas que são da época do governo Temer, se não anteriores. Tá? Esquemas consolidados. O Ministério da Saúde era meio que um feudo do Ricardo Barros. E a CPI começou a puxar isso. E a CPI descobre, efetivamente, que os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro eram laterais. Os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro eram subsidiários do esquema do Ricardo Barros. O que o Jair Bolsonaro fez? Quando o Jair Bolsonaro descobriu o esquema de corrupção, e ele descobriu, o Pazuello descobriu, os militares descobriram, ao invés dos militares fazerem aquilo que o Bolsonaro disse que ia fazer, que é punir, investigar, não sei, eles se tornaram sócios na corrupção. Eles se tornaram sócios na corrupção. E aí Jair Bolsonaro passou a indicar pessoas que iam fazer parte dessas negociatas. E parece que a pessoa é o seu filho mais novo, junto com o Marconi e aquele outro, através de uma área específica da Precisa, e obviamente que o esquema de corrupção do Ricardo Barros entendeu isso como mais alguém que vai dividir o butim. Não há muita diferença. Roubar só um e roubar de ter que dividir com o outro, ali uma parcelinha pequena, vai 1 milhãozinho, 2 milhãozinho aqui para comprar uma mansão e tal, não tem maiores estresses, a gente acomoda. E aí, entre eles, gente, se criou um pacto de silêncio entre os militares corruptos e a corrupção já instaurada do Ricardo Barros, se criou um pacto de silêncio. Um não fala do outro, e a CPI não conseguiu avançar. E a CPI não consegue avançar. Mas em que pese que a CPI não conseguia avançar efetivamente, ela tinha se tornado um bastião de enfraquecimento do governo Bolsonaro. A CPI, junto com o STF e mais alguma organização das mídias, passavam a compor um grupamento de forças que se opunha ao bolsonarismo mais radical e ao milicianismo militar. Né? Que são esses militares que vestem farda, mas em realidade são milicianos e apoiam Jair Bolsonaro contra a democracia brasileira. Então a CPI, nesse terceiro ponto que eu quero que vocês entendam, ela se torna não mais importante pelo seu relatório. Ela se torna importante por diariamente estar expondo metodicamente, aos pouquinhos, pelas beiradas, os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro. Tá? E é nesse momento que surgem duas figuras importantes. E é aqui que eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Por um lado, Alessandro Vieira passa a se tornar cada vez mais uma voz estridente na CPI, antagonizando diariamente com Reis, antagonizando diariamente com Marcos Rogério, chamando a ordem, né, trazendo palavras bonitas da figura de um delegado, mas ele começa a aparecer muito mais na CPI do que aparecia antes. E, por outro lado, surge a figura de Simone Tebet. Simone Tebet, uma das articuladoras do golpe contra Dilma Rousseff, machista, misógina, que durante a época de Dilma jamais lançou uma nota em defesa de Dilma Rousseff, muito pelo contrário, fazia os conchavos, chamava daquilo que chamava mesmo, ofendia a presidenta. De repente, passa a se tornar a voz do movimento feminino, dos grupos feministas, e ela passa a fazer uso da pauta identitária para se lançar como candidata a presidente. Então, veja, nós estamos chegando nesse momento. A CPI hoje, ela não importa pelo seu relatório. Eu jogo com vocês aqui, o relatório da CPI vai dar em nada. Ela vai apresentar os crimes, ela vai pedir efetivamente o indiciamento do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Provavelmente vai ser um relatório de 300 mil páginas, vai ser uma monstruosidade, mas efetivamente não vai sair nada dali. Isso porque a CPI não tem nenhum poder judicial próprio, ela vai ter que encaminhar para o MP, para o Ministério Público vai decidir se apresenta denúncia ou não, e o juiz vai decidir se aceita a denúncia ou não. E nesse processo de passar para o MP olhar as provas, passar para o juiz, terminou 2022, gente. Não se enganem, terminou 2022.
A CPI, portanto, hoje é o que nós chamamos de espada de Damócles, né? É aquela espada que fica em cima da cabeça de Bolsonaro, simplesmente ali, parada. Bom, qualquer coisa que você voltar a fazer, se você voltar a ser aquele ignorante que tenta golpe, nós vamos cortar a tua cabeça aqui. Se você não for esse ignorante, nós vamos seguir esse showzinho aqui, vamos continuar essa embromation aqui, chamando meia dúzia de gato pingado, fazendo aparecer a terceira via, Simone Tebet, Alessandro Vieira, né? Talvez Omar Aziz, dando voz para essa gente, fazendo essa gente ter minutos na mídia, aparecer na boca das pessoas e por aí vai. E nós vamos levar isso mais até outubro, quem sabe mais até novembro. Isso vai servindo de desgaste a Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, de fortalecimento dessa terceira via. A ideia, portanto, hoje não é mais punir Jair Bolsonaro, porque isso é impossível, mas a CPI se torna uma ferramenta importante no grande acordão para a finalização do mandato de Jair Bolsonaro e a construção de uma terceira via. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se inicialmente ela começou com uma ideia de realmente criminalização do governo, de dizer, olha, o governo cometeu isso, 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 hoje ela é uma ferramenta de sustentação política do governo Bolsonaro, que entra dentro do acordão com Temer, STF, Ricardo Barros e tudo mais, né? A ideia é essa, é com uma coleira sobre Jair Bolsonaro, ó, não te manifesta porque as coisas estão andando. E por isso ela tem que continuar, e por isso que ela não pode simplesmente apresentar o seu relatório, ela vai enrolar esse relatório o máximo possível, porque o objetivo agora é exatamente manter Jair Bolsonaro no corner, né? Sabe aqueles jabzinhos que os lutadores de boxe ficam dando, aqueles soquinhos bobos ali, só para botar o cara no corner, deixar ele enrolado ali? Pois é isso que a CPI está fazendo. Não fiquem mais... Obrigado, Vânia. Aí o Bozo faz e nada acontecerá com o genocida. Eu acho isso mesmo, Vânia. Eu acho que não vai acontecer nada, viu? A CPI hoje se presta aos interesses da terceira via e tão somente da terceira via. A ideia é transformar a CPI num grande laboratório de lançamento de candidaturas. Se Simone Tebet conseguir mais um ou dois showzinhos, como ela conseguiu lá com os irmãos Miranda e como ela conseguiu depois com a invoice falsa, se ela conseguir mais um ou dois e ela conseguir levantar o seu capital político, talvez ali para 2%, 3%, 4%, ela passa a se tornar uma agente possível de negociação numa chapa com Dória, numa chapa de composição talvez com Ciro Gomes, né? Para ver se começa a emplacar essa terceira via. Da mesma forma, o Alessandro Vieira está pensando. E o Alessandro Vieira, vejam, nos últimos 20 dias passou a antagonizar diretamente com o PT. Está usando seus canais diretamente para dizer, não, nós só temos o Bolsonaro que ele votou, que ele fez campanha, que ele apoiou, né? Mas ele costuma dizer assim, não, nós só temos o Bolsonaro por causa da cleptocracia do PT. Então, ele vem tentando antagonizar o PT. O que é importante que a gente faça? Em primeiro lugar, não antagonizem com Alessandro Vieira. Qualquer um hoje que se coloque como antagonista do PT ganha capital político. E cabe ao PT e nós da esquerda não ficar batendo palma para macaco dançar. Então não antagonizem com Alessandro Vieira. Deixa Alessandro Vieira na sua insignificância. Não criem candidatos de terceira via. Não repliquem as bobagens que efetivamente eles venham a falar, mesmo que aquilo te deixe em ódio e desespero. Não façam isso. Tá? Deixa esses caras parados num canto lá colocados. Tá? E segundo, parem de acalentar qualquer tipo de sonho de que o relatório da CPI vai chegar a alguma conclusão. Aliás, conclusão vai chegar, mas que vai representar alguma coisa para a punição de Jair Bolsonaro. Não vai. O que vai terminar nessa CPI é num grande acordão. Tá? O acordo é o seguinte, Jair Bolsonaro cala a sua boca, passa o próximo ano sem sobressaltos, os processos contra os seus filhos vão começar a entrar no que tange a esfera federal. Veja, os processos contra o Carlos Bolsonaro são lá no Rio de Janeiro, é outra situação. Lá pode ser que corra, porque lá existe o interesse do Witzel em ferrar os Bolsonaros, né? E que ainda tem muita força política, porque o judiciário do Rio de Janeiro é um feudo, né? Então lá é outra situação. Mas na esfera federal, os processos vão ser travados, vão andar lentamente, não, estão andando, mas vão ser tudo reorganizados. E o acordo é esse, Bolsonaro cala a boca,
Temer se certifica de que Ricardo Barros não vai cair na rede, porque se Ricardo Barros hoje certamente já pegou o telefone, ligou para o Temer e disse assim: Temer, se eu for preso, você vai. E aí é óbvio que o Temer entrou nessa história e está jogando com o Alexandre de Moraes no STF, que é indicado pelo Temer. E ali o acordo é esse: Alexandre de Moraes, Ricardo Barros, Temer, formando um grande blocão que vai travar ali as questões da CPI. A ideia é essa, conter... Então, para a gente ir finalizando essa primeira parte, para depois a gente começar a fazer perguntas, nesse momento a CPI serve como contenção a Jair Bolsonaro, como ferramenta de troca para que Jair Bolsonaro e os seus golpistas amestrados, vestidos de verde oliva, se comportem de forma civilizada, né? E como vitrine da terceira via. Vitrine da terceira via. Dali não vai sair absolutamente nada contra Jair Bolsonaro de efetivo. O relatório vai acabar caindo no esquecimento, vai ser passado para o MPF, o MPF vai levar mais 6 meses analisando, vai levar mais 1 ano a denúncia, e o Jair Bolsonaro vai ter saído da presidência e isso não vai ter andado.